pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E como é que foi esse retorno da primeira aula de matemática? Hein? Gostaram de relembrar o conteúdo que nós estávamos estudando? Voltaram a pensar e raciocinar um pouquinho? Como é que estão sendo esses momentos? Espero que estejam gostando, tá? Nós estamos preparando com muita dedicação, muito carinho as lições para vocês, para que a gente consiga aprender junto, mesmo distantes um do outro, né? Então vamos continuar. Hoje, na nossa segunda aula de matemática, nós vamos continuar o assunto que estávamos falando. Mas qual será mesmo o assunto que nós estávamos falando? Vocês têm alguma dica? Já estão com tudo gravado na cabeça? Vou compartilhar novamente com vocês o nosso slide e nele vamos rever um pouquinho sobre o assunto da aula passada e continuarmos nesta aula, tá? Então vamos lá. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal. Contei para vocês um pouquinho da história do que são os números naturais, que os números naturais foram criados ou surgiram com a necessidade de o homem poder contar as coisas. Então precisava contar objetos e o homem utilizou então paus e gravetos para poder fazer essa contagem, pedrinhas, enfim. E nós utilizamos os números naturais para fazer uma infinidade de coisas, contar a nossa idade, para dizer o número da nossa residência e também para contar a população de determinado local. Existem números pequenos e números grandes. Da mesma forma que nós sabemos ler os números pequenos, precisamos então também aprender a ler os números grandes, que às vezes é um pouco difícil. E para isso, nós temos que prestar atenção na ordem de cada um, na grandeza de cada um, ou seja, os algarismos que podem se repetir, qual é o valor de cada algarismo. Por exemplo, eu tenho o algarismo 5 aqui e tenho o algarismo 5 aqui, mas eles têm o mesmo valor? Qual é o valor do algarismo 5 em cada uma dessas casas aqui? É isso que nós vamos aprender. Olha, tem o 9 aqui, o 9 aqui e o 9 aqui. Cada 9 em cada posição possui um valor. Isso que é a sua grandeza. Tá? E para nós podermos dar exatamente a grandeza ou a quantidade de cada algarismo, precisamos às vezes da ajuda deste quadro de ordem e classes. Vimos também a aula passada que a primeira classe é a classe das unidades simples, em que eu tenho a primeira ordem a unidade simples, a segunda ordem a dezena simples, a terceira ordem a centena simples. Também vimos que a segunda classe pertence à classe dos milhares. E nós temos na quarta ordem a unidade de milhar, na quinta ordem a dezena de milhar e na sexta ordem a centena de milhar. E também vemos que na terceira classe é a classe que nós vamos colocar ou dizer os milhões. É a grandeza dos milhões. E a sétima ordem é a ordem da unidade de milhão, a oitava da dezena de milhão e a nona da centena de milhão. Também falamos na aula passada que não se resume só a essas três classes e essas 9 ordens. Nós temos infinitas classes e ordens para quantificarmos as coisas, né? A aula passada também nós demos para vocês essas tarefinhas, 2.1, 2.2 e 2.3 do EMAI. Hoje nós vamos ver as tarefas ou as atividades 2.4, 2.5 e 2.6. Vou explicá-las aqui para vocês. Elas são ainda a continuidade deste assunto. Então, vamos treinar um pouquinho mais sobre ordens e classes, contagem e leitura, assim como escrita dos números grandes.
A unidade 2, atividade 2.4, diz assim o primeiro exercício. Luciana e Mariana conversavam sobre números e Luciana disse que o algarismo das unidades do número 37 é 7. O algarismo das unidades do número 37 é 7. Então, ela achou aqui a primeira ordem das unidades simples. E que isso não quer dizer que esse número tem apenas 7 unidades. Será que ela está certa? Você concorda com essa afirmação? Observe esse número aqui, 37. Pela ordem e a posição do 7 aqui. Ele tem apenas 7 unidades mesmo ou não? Quantas unidades ele tem? Se você concorda com a afirmação, você vai colocar aqui, concordo, e me dizer o porquê. Se não, você vai colocar não concordo e vai me dizer o porquê. No exercício B, quantas unidades tem o número 37? Então, você vai dizer para mim quantas unidades ele tem. Ah, mas eu não sei. Então, olhem lá no caderno, olhem no livro, olhem no quadro de classes e ordens para ajudar a vocês a quantificar essas unidades. No exercício C, já diz assim para nós. Mariana disse que no número 842, o algarismo das unidades é 2 das unidades e que possui 842 unidades. Também comentou que o algarismo das dezenas é 4. Porém, o número 842 não possui 4 dezenas, mas ele possui 84 dezenas. Você acha que ela está correta nisso? Ela pensou direitinho? Ou não? Ou ela está fazendo confusão? Ah, como eu vou fazer isso, professor? Você vai lá no quadro de ordens e classes para você poder observar. Lembrando que se eu tenho uma unidade simples, ela pertence à primeira ordem. 2 unidades simples é a quantia. 3 unidades simples, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o algarismo 9, na primeira ordem da unidade simples, eu tenho apenas 9 unidades. Quando eu vou para o próximo algarismo, 10, eu continuo na mesma ordem? Ou eu preciso de 2 ordens para escrever este número 10? Eu já vou para a ordem da dezena? Ah, eu preciso conferir. Você vai lá no quadro de ordens e classes para conferir. E assim sucessivamente. Eu estou no 99. Para eu chegar ao 100, eu preciso usar a terceira ordem da minha unidade simples? Ah, eu preciso confirmar. Aí você vai lá. Tá? Só uma dica para vocês. A quantidade de algarismos que eu escrevo é a quantidade de ordens necessárias, certo? O algarismo da direita sempre é o de menor valor, ou seja, com a sua grandeza baixa, o menor valor. E aqueles que eu escrever à minha direita são os que eu tenho uma grandeza maior, ou seja, um valor maior. Então pensem nisso para vocês poderem fazer essa atividade, tá? A atividade 2 diz assim ainda da Luciana e da Mariana. Fala que elas organizaram informações no quadro abaixo. Complete as informações relativas ao número 471.908. Então vamos lá. Elas colocaram o número 123, 803, 930, 471 e 908. Aí colocaram o algarismo da centena, dezena e unidade e a
quantidade das centenas, das dezenas e das unidades. Percebam que uma coisa é algarismo, outra coisa é quantidade. Um algarismo, dependendo da sua posição, representa uma determinada quantidade. É o que elas estavam vendo. E olhem só, os algarismos 1, 2 e 3, colocados nessa ordem, tá? O algarismo 1 na centena, o algarismo 2 na dezena e o algarismo 3 na unidade, representam que quantidades? Aí elas colocaram uma dezena, uma centena, desculpem, 12 dezenas, 23 unidades. O número 123 representam uma centena, que eu não tenho mais de uma centena, me representa 12 dezenas, então 12 vezes 10 e 123 unidades. A mesma coisa, 803. 8 centenas, 80 dezenas, porque dentro do 800 eu possuo 80 dezenas e 803 unidades. Já o número 930 tem 9 centenas, 93 dezenas, então 93 vezes 10, porque 10 representa a dezena, e 930 unidades. E o 471? Como eu vou separar aqui e quantificá-lo? E o 908? Vocês vão pensar aí, assim como Luciano e Mariana pensaram, e vão escrever, ok? Exercício 3. Construa um número menor que 10.000, que represente 26 centenas e que não tenha algarismos repetidos. Lembrando que no exercício 3, você pode aproximar, assim como foi feito nestes exercícios. Percebam que elas têm aqui 123 unidades. Só que quando elas escreveram as unidades, elas viram que apenas possuem 12 dezenas. E as 3 unidades elas deixaram para fora. Por quê? Porque essas 3 unidades não deu para completar a dezena para elas colocarem aqui 13. Então você vai pensar, olha, eu preciso de 26 centenas. Então são 26 vezes 100. Eu preciso contar 26 vezes o número 100. Somar 26 vezes o número 100, multiplicar 26 por 100 para dar o meu número. Então eu consegui chegar a um número que é menor que 10.000. Só que agora eu tenho um problema. Eu não posso repetir algarismo. Então eu vou ter que ver qual número eu vou colocar aí, que me represente 26 centenas, mas que não me repita o algarismo. Tenta fazer isso, que a próxima aula nós vamos corrigir e eu vou colocar algumas possibilidades. Na atividade 2.5 fala assim: observe os casos confirmados de dengue para cada 100.000 habitantes ocorridos em alguns estados brasileiros, em 2017 e em 2018. Então, no estado de São Paulo, 5.000 casos de dengue em 2017, 12.000 em 2018. E assim vocês vão ver em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Goiás, em Mato Grosso e na Bahia. Agora vamos pensar em quais desses estados houve aumento do número de dengue para 2017 e 2018. Lembrando que essa coluna, 2017, e essa coluna, 2018. Em São Paulo aumentou? Em Minas aumentou?
Em Goiás aumentou? Vocês vão colocar aqui os estados em que aumentaram os casos. Já a letra B, dos estados da região sudeste. Ixi, professor, eu não lembro o que é região sudeste. Você vai lá no livro de geografia, dá uma conferida lá. Os estados brasileiros, quais pertencem à região sudeste. Ok? Se você não souber, aguarde, que na correção eu falo para vocês. Então, da região dos estados, os estados da região sudeste, qual representou o maior número de casos em 2018? Vem aqui, analise, procure e responda. C. Na Bahia, observamos que houve diminuição do número de casos de dengue, que já deu uma dica para o exercício A. De quanto foi essa diminuição? Ixi, o que eu tenho que fazer aqui, professor? Você vai ter que fazer um cálculo. Você vai pegar a quantidade de 2018 e a quantidade de 2017 e vai fazer uma operação matemática aqui. Pensa, qual é a operação matemática que eu preciso fazer para ver essa diferença, tá? Vai lá no caderno, lembra dessa palavra que eu acabei de dizer, diferença, que lá está a dica, ok? Em Minas Gerais, houve um acréscimo do número de casos. De quanto foi esse acréscimo? Então, você vai ter que fazer também uma operação matemática para saber quantas pessoas a mais teve em Minas Gerais com dengue. Já na atividade 2.6 fala assim: em textos jornalísticos, encontramos escritas como 900 mil, para fazer referência, por exemplo, a um total de 887.533 pessoas. Como você explica isso para mim? Qual é a vantagem de eu escrever assim e não escrever o número exato? Você vai pensar. Por que isso é mais fácil? E olha só, foi feito um arredondamento do número 887.533 para 900 mil. Por que foi feito um arredondamento para 900 mil e não para 850 mil? Pensa assim também para você poder responder a este exercício, certo? Exercício 2. Para fazer arredondamentos, obedecemos a algumas regras. Discuta com um colega as respostas das seguintes perguntas, e que você não vai discutir com um colega presencialmente. Você pode mandar um WhatsApp para ele para ver o que ele acha, tá? Você pode conversar com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com o seu vizinho, só com o cachorro não vai, porque o cachorro não vai te responder. Mas com qualquer outra pessoa que está próxima a você, com o vizinho também não, gente. Tô doido, não pode sair de casa. Com quem mora com você, discuta com ele. Número 2538 está mais próximo? De qual desses dois? Aí você vai ver. E este número está mais próximo de qual? O terceiro número, mais próximo de qual? E você vai colocar a sua resposta aqui, certo? O exercício 3 já vai mudar um pouquinho, porque aqui nós vamos fazer o quê? Cálculos. Para que nós vamos fazer cálculos? Para sabermos qual é o número que temos que aproximar. Então, para cada um dos cálculos indicados na primeira coluna, escolha um resultado que mais se aproxima dele. 25.456 mais 35.578. O resultado desta soma se aproxima ao 40 mil, ao 60 mil ou ao 80 mil. Você circula aquele que se aproxima. Esta operação, o resultado se aproxima este número a este número ou a este número. E assim por diante, certo? Concluída a tarefa,
Você vai lá no WhatsApp e você vai falar para mim como você chegou a essa resposta. Eu vou esperar a sua mensagem lá, tá bom? E esses são os exercícios que vocês têm que fazer agora para a nossa segunda aula. Não esqueçam que eu estarei disponível para vocês pelo WhatsApp para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? E na nossa próxima aula vou colocar e comentar a correção desses exercícios. Espero que vocês façam direitinho e tirem suas dúvidas, ok? Então até mais para vocês, pessoal. Tchau, tchau.